Boa tarde. Nós estamos começando hoje mais uma aula do nosso ciclo de aulas. Eu estou assim muito triste porque eu tinha planejado uma aula bem diferente. Eu fiz no PowerPoint, coloquei o áudio, tinha mais recursos, aí seria mais divertido. Mas o que aconteceu? Depois de todo o trabalho que eu tive, eu não consegui converter a aula para poder colocar no YouTube. Então, a única opção que eu tenho é continuar gravando para vocês aula assim. Infelizmente, até eu conseguir converter, a gente vai ter que ter aula assim, mas eu acho que tá valendo a pena. Eu tô sentindo o interesse de vocês. Tô melhorando a maneira de filmar, tremendo menos. Então, tanto eu quanto vocês, nós estamos aprendendo. Então, vamos começar para nossa obrigação. Nosso assunto de hoje é gêneros textuais. Então, na nossa videoaula de hoje, falaremos sobre os gêneros textuais. Os textos, embora eles sejam diferentes, eles apresentam semelhanças entre si. Eles podem apresentar pontos em comum. E quando eles apresentam um conjunto de características semelhantes, eles podem ser classificados em gêneros textuais. Ou seja, o que são gêneros textuais? São esse conjunto de características que assemelham os textos, que fazem com que os textos se tornem semelhantes. E vocês estão ouvindo que o cachorro está passando latindo, mas encontrar silêncio total é impossível. Assim, os gêneros textuais são compreendidos como as diferentes formas de linguagem empregadas nos textos, configurando-os como manifestações socialmente reconhecidas que procuram alcançar intenções comunicativas semelhantes, exercendo funções sociais específicas. O que é que quer dizer tudo isso? Os gêneros textuais, eles se assemelham em que aspectos? Na função, para que serve? Eu tenho um grupo de textos que serve para tal finalidade, ele é usado em tal contexto, então esses textos fazem parte de um grupo específico de gêneros textuais. Eu tenho outros que têm outros objetivos, são usados em outras situações, são usados em outros contextos, então eles pertencem a outros gêneros textuais. Então, dependendo da situação, do contexto, da interação das pessoas, é que nós vamos ter os gêneros textuais. Essa divisão desses gêneros vai depender disso, da finalidade, do que você quer falar, com quem você quer falar, qual o objetivo daquele texto seu. Ele é para quê? Ele é para divertir? Ele é para informar? Ele é para ensinar regras? Ele é para orientar? Ele é para direcionar posicionamentos? Então, a depender disso, é que nós teremos a classificação dos gêneros. Cada gênero textual tem seu próprio estilo e pode ser diferenciado por meio das suas características. É o que nós acabamos de falar. Essas características, objetivo, função, é isso que vai determinar a que gênero o texto pertence. Algumas dessas características que determinam o gênero textual são: o assunto, é o que eu falei, é o conteúdo. O assunto, do que se trata, fala sobre o quê, o papel dos interlocutores. Quem são os interlocutores? São as pessoas que fazem parte, que estão envolvidas com aquele texto. Quem escreve, quem lê, quem participa. Interlocutores são elementos da comunicação que fazem essa troca durante a comunicação. Eu falo, alguém ouve. Eu escrevo, alguém lê. Então, os interlocutores são essas pessoas que estão trocando, fazendo essa troca de informações. Então, o papel dessas pessoas que participam, que leem, que interagem com o texto também vai definir os gêneros textuais. E a situação, que é o contexto, onde esse texto vai ser aplicado, com qual finalidade. Isso também vai definir, vai ajudar a gente a identificar a que gênero determinado texto pertence. Eu sei que falando assim parece muita coisa, mas na verdade a gente já viu isso, nós já falamos sobre isso, nós já estudamos isso, só que não com esse nome. Nós estudamos, nós conhecemos. Quando eu mostrar exemplos, vocês vão saber: ah, eu sei isso, ah, eu já vi, porque na verdade isso não é novidade não. Só que agora nós estamos vendo mais a fundo,
estamos descobrindo nomes novos, mas o assunto em si não é novo, é um assunto que vocês, quando eu mostrar os exemplos, eu tenho certeza que vocês vão se identificar e dizer, ah, eu conheço, eu já ouvi, porque isso, na verdade, não é novidade para a gente. É impossível definir a quantidade de gêneros textuais existentes na língua portuguesa. Claro, nós vivemos em um mundo que está em constante transformação. Vários termos, avanços tecnológicos, tudo isso influencia também no surgimento de novos gêneros. Então, não tem como a gente dizer existem 200 gêneros textuais, existem 300, porque a qualquer momento pode surgir um gênero novo. A internet está trazendo para a gente novidades, o avanço tecnológico muito grande, tudo isso influencia no surgimento de novas formas de escrever, de criar texto, novos textos, novos textos, tudo isso será influência para o surgimento de novos gêneros. Então, como estamos vivos, em constante transformação, não tem como dizer quantos gêneros existem, porque a cada momento surgem gêneros novos em nossa vida. Eu vou falar para vocês alguns exemplos de gêneros textuais. Conto de fadas, que vocês conhecem muito bem, né? Branca de Neve, Cinderela, Peter Pan, que ao contrário do que a gente pensa, os contos de fada não são só para criança, não. A gente, quando cresce e lê um conto de fada, a gente tem uma visão diferente, a gente enxerga coisas diferentes, percebe que por trás daquela história toda de magia, de fantasia, de encanto, tem uma missão, tem uma lição, tem alguma coisa ali por trás. A fábula, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mais detalhadamente sobre a fábula. Carta pessoal, eu tenho aqui um exemplo para vocês, ó, de uma carta que não é novidade. Lembra que eu falei que vocês iam se identificar? Com uma estrutura que eu vou aproximar aqui. Na carta, qual é a estrutura? Local e data, o nome, o vocativo, a maneira de você se dirigir à pessoa para quem você escreve, o corpo do texto, que é o assunto que está sendo tratada, e a despedida e o nome da pessoa que escreveu a carta. Semelhante quase ao e-mail. Qual é a grande diferença? O e-mail é mais breve e mais rápido. Se eu mandar um e-mail, agora mesmo a pessoa, assim que eu enviar, a pessoa pode abrir e ler. E a carta demora um tempo, é um período até chegar, e eu só vou receber a resposta. Se for por carta, aí vai demorar mais ainda para receber a resposta. Vamos dar uma lida aqui só nessa estrutura. Salvador, 7 de julho de 2020, amiga Darla. É o nome da pessoa para quem eu escrevo. O corpo do texto. Como você está? Espero que esteja bem. Eu estou bem. Escrevo para avisar que em breve estarei me mudando. Assim que mudar, mandarei o endereço novo. Abraços a todos, é a saudação, é o encerramento. Ana Maria é o nome da pessoa que escreveu a carta. Seguindo com outros exemplos de gêneros textuais, nós temos a lenda, que vocês conhecem, temos o poema, e aqui eu tenho um exemplo de um poema para vocês, o poema A Primavera. Vocês sabem que a estrutura do poema, né, é toda diferente. Esse aqui é um soneto, aliás, não, ele não é um soneto, não. Ele é um poema com aquela estrutura, né, afastado da margem, dividido em estrofes, versos. A gente viu isso em uma aula. Acho que na nossa primeira aula nós vimos isso, nós vimos um poema. Então, aqui temos o poema Primavera, de Isabel Soares, aquela estrutura toda dividida em versos e estrofes. Que beleza de jardim, tantas flores, quanta emoção, tem perfume de jasmim nesta bela estação, os passarinhos a cantar, e festa por todo canto. São borboletas a bailar, que colorido, que encanto. O meu coração de criança fica feliz com vasta cor. Penso que Deus mandou salpicar a terra com cores de amor. No poema a gente sabe o que é que marca, o que é que caracteriza esse gênero. Essa questão da emoção, né? O poema mexe muito com o emocional, traz a emoção toda à tona, a leveza, pode ter rima ou não, nós já falamos sobre isso. Vamos seguindo, vendo outros gêneros textuais, então.
Outro gênero que nós podemos citar é o romance, o e-mail, que eu já falei, manual de instruções. Toda vez que a gente compra um aparelho, um celular, alguma coisa, liquidificador, vem com as instruções, como usar, o que é que pode, o que é que não pode, como conservar. Isso também é um gênero textual. Lista de compras, que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece. Quem nunca saiu, até a mãe, a avó, o pai, tia, pede para você comprar alguma coisa, pode dar uma listinha a você, vá na padaria, compre isso, isso e isso. Se não der, a gente acaba esquecendo as coisas todas, né? E os pais também, quando saem para fazer compras, geralmente fazem essa lista para não esquecer do que tem que comprar, para não esquecer do que tem que trazer. Então, a lista de compras também é um gênero textual. Piada, que vocês também conhecem. A piada é o gênero que tem o objetivo de quê? De divertir, de fazer rir. Receita. E aqui eu tenho um exemplo de uma receita que eu trouxe para vocês. É uma receita que eu acho até legal se vocês tentarem. Quem nunca fez, é uma coisa simples, que é a tapioca, que é tão saudável, tão falada. E a gente tem o quê? Qual a estrutura da receita? Ingredientes, modo de preparo. Toda receita tem essa estrutura, dizendo o que é que precisa para fazer. Geralmente vem falando a quantidade de cada coisa e depois como fazer, como é que eu misturo tudo isso em uma receita, como é que eu misturo tudo isso e transformo. Então aqui nós temos a receita de tapioca. Vou passar bem devagar para quem quiser ver, quem quiser tentar, mas não sozinho, pelo amor de Deus, não vão estar mexendo em fogo. Eu odeio criança mexendo em fogo. Com a ajuda de alguém de sua casa. A goma de mandioca desidratada vende em qualquer mercado. Sal a gosto. Coco ralado a gosto. Queijo coalho a gosto. Esse queijo coalho você pode substituir pelo que você quiser. O que você quiser usar para rechear a sua tapioca. Não precisa ser só de queijo. Pode ser de qualquer coisa. De sardinha, de atum, mortadela, presunto, queijo comum, enfim. Modo de preparo. Peneira uma porção de mandioca desidratada. Acrescente o sal, pré-aqueça a frigideira, com uma colher sobre a tapioca na frigideira, preenchendo toda a sua superfície com a goma. Passe a colher sobre a tapioca para que um lado não fique maior que o outro, tornando-a plana e uniforme. Depois basta acrescentar o recheio. Aí, no caso, o queijo coalho é isso aí, mas o recheio que você quiser, o que você gostar e que tiver em casa. E enrolá-la. Mais uma vez eu falo, não vão mexer em nada sozinho e dizer que fui eu que mandei, porque eu não mandei nada. Eu tô dando só um exemplo, uma sugestão. Nesse período que a gente está em casa há tanto tempo, às vezes comendo um monte de bobagem, é uma coisinha saudável, é uma coisa fácil de fazer, barata, mas não para vocês estarem em fogão fazendo nada sozinhos, pelo amor de Deus. Bom, seguindo com exemplos de gêneros textuais, nós temos também o diário, que é muito usado pelas meninas. As meninas também fazem, mas não tanto quanto as meninas, que é onde a gente faz o registro, né, das coisas diário, registro de coisas que aconteceram no dia. Até os professores fazem diário também, de classe, né? Só que a gente faz o diário de classe, onde registramos o que aconteceu, o comportamento de vocês e tal, nossos problemas, nossas alegrias também. Agora os cientistas têm feito muito esse relatório médico, que é como um diário, relata as descobertas, os avanços, tudo isso tem sido muito trabalhado. Então, diário é mais um gênero textual. Biografia. A biografia é o gênero textual que trata o quê? A vida de alguém ou de alguma personalidade. Vai contar tudo, quando a pessoa nasceu, o que fez, se casou, se tem filho, às vezes dá até referência dos pais, o que os pais faziam, em que cidade mora, se mudou para outra cidade. Na biografia diz tudo que ela fez, se a cantou, quantas músicas gravou, quais os maiores sucessos. Então, a biografia detalha toda a vida. Regulamento, que vai trazer o quê? As regras de alguma coisa. Daqui a pouquinho a gente vai ver um exemplo de regras de regulamento. E aí vai ficar talvez mais claro, talvez nem precise essa clareza, porque eu tenho certeza que vocês sabem muito bem o que é regulamento, né? Na escola nós temos regras, nós temos direitos e deveres, temos nossas regras, o que fazer e o que não fazer. Texto explicativo também é um exemplo de gênero textual. Notícia, que é o gênero textual que a gente encontra em jornais, revistas, e aqui eu trouxe a revista, o gênero revista,
com notícia, com informação. Aqui é uma revista de turismo sobre Foz do Iguaçu, mostrando, aqui é só a capa, claro, mas mostrando que vista linda. Só de olhar essa vista a gente sente uma paz. Então, esse gênero, revista, traz informações, traz notícias. Relatório científico é o que eu falei, né? É parecido com o diário, onde o pessoal da ciência anota seus avanços, seus fracassos para que possam acertar. Anota o que errou para que no futuro possam acertar e descobrir. Como a gente torce que eles descubram logo uma cura para essa doença maldita. Eles têm vários relatórios científicos mostrando o que foi usado, que remédio foi usado, o que funcionou, o que não funcionou, teve efeito colateral, não teve. Então, é um gênero textual também. E aqui, por último, dos que eu trouxe para vocês, eu tenho um cartaz, que é um gênero textual, que tem o objetivo de quê? De mostrar algo a um número maior de pessoas de uma vez só. O cartaz, claro, aqui está pequeno, o cartaz tem que ser grande para que várias pessoas visualizem, porque o objetivo dele é atingir grande número de pessoas de uma vez. E eu tenho também aqui o bilhete, que hoje vocês usam mensagem de WhatsApp, que é outro gênero textual, mensagem de WhatsApp, tweet, que é o que você escreve no Twitter, também é outro gênero textual. Você vê que a diferença da estrutura do bilhete para a carta. O bilhete é mais simples, é mais curto, é mais objetivo. Não tem local e data, só tem o nome da pessoa para quem você escreve, o corpo do texto, o assunto, despedida se você quiser e o nome de quem escreveu. Então, com relação aos exemplos, esses são os exemplos que eu trouxe para vocês de gênero textual. Bom, finalizando o que eu tenho para falar sobre gênero textual hoje, os gêneros textuais definem-se principalmente por sua função, isso é só para reforçar o que a gente já falou no início da aula. Sua função social, ou seja, para que ele serve, para que ele é usado na sociedade. São textos que se realizam por uma razão determinada, em uma situação comunicativa para promover uma interação específica. Só finalizando e resumindo para que a gente não esqueça. Eles têm uma função específica, são direcionados a alguma coisa, tem um público-alvo específico, essa situação comunicativa, quem está envolvido, esse gênero textual vai atingir a quem, ele visa atingir que pessoas ou que quantidade de pessoas e uma situação específica. Em que situação? É para orientar, é para rir, é para informar, é para ensinar a fazer algo? Eu espero que tenha ficado claro o conceito de gênero textual, essas informações. Eu volto a dizer a vocês, assistam sempre o vídeo mais de uma vez, para ficar claro, para você, quando for responder as questões, o objetivo aqui não é sair marcando quem marcou mais certo e quem marcou mais errado, mas o objetivo é aprender, é você entender. Essa é a forma que a gente conseguiu de não parar de ter aula, mas precisa muito da colaboração de vocês, da nossa e de vocês. Sozinhos, nós não vamos conseguir fazer nada, mas juntos nós vamos conseguir dar amenizada em tudo isso. Eu trouxe mais especificamente para que a gente fale sobre o gênero fábula. A fábula, ela é um texto narrativo, ou seja, a fábula conta uma história. É um gênero textual que conta algo. Quais são as principais características da fábula? Animais representando os personagens principais e apresentando características próprias dos seres humanos. Então, na fábula, os animais desempenham papéis que normalmente seriam desempenhados pelos seres humanos. As fábulas sempre trazem um ensinamento, elas sempre ensinam algo, por trás daquela história ali tem alguma coisa. Fala de animais, mas é para a gente associar, trazer para a vida humana. Para não ser tão óbvio, eles usam animais, mas para representar atitudes humanas. Se a gente observar bem, na fábula tem representação de todo tipo de ser humano. O bonzinho, o honesto, o mais esperto, o mais sensível, o mais bravo. Tudo que tem na sociedade você pode encontrar nas fábulas. Outra característica, elas são textos curtos, são histórias curtas. As fábulas não são grandes, são sempre curtas para que elas sejam mais objetivas. E
Elas são produzidas em linguagem simples. A linguagem usada nas fábulas é bem simples para que a compreensão seja fácil por parte de todo mundo. Ilustrando essa aula sobre fábula, eu trouxe para vocês um exemplo de uma fábula. O burro, a raposa e o leão. O burro e a raposa acordaram proteger-se mutuamente e foram juntos para a floresta em busca de comida. Aqui, acordar não é que estava dormindo e acordou, não. Acordar aqui significa fizeram um acordo. Eles resolveram fazer esse acordo de sair juntos para buscar comida. Mal tinha começado a caminhada quando encontraram o leão. Perante esse perigo, a raposa aproximou-se do leão e fez uma proposta. Se me poupares, eu te ajudo a caçar o burro sem grande esforço, a raposa disse para o leão. O leão aceitou a troca. Satisfeita, a raposa voltou para junto do burro e tranquilizou-o. Não tenhas medo, porque o leão prometeu que não fará mal. O burro acreditou no que ela disse e continuou a pastar. Pastar é andar pelo pasto, é comer, se alimentar, enfim. Despreocupadamente. Mas aos poucos, a raposa o conduziu para a beira de uma ravina e provocou a sua queda. Ravina é como se fosse um barranco, um despenhadeiro, um morrinho. Vendo que o burro não podia fugir, o leão atacou a raposa e comeu. Moral da história: não confie em teus inimigos. Lembra que eu falei no início que toda fábula tem uma lição, traz algo por trás? Então a raposa é considerada um dos animais mais espertos. Nas fábulas ela representa a esperteza. Quando você diz que alguém é uma raposa, fulano é uma raposa, porque a pessoa é esperta. E a raposa, em toda a fábula, você vai encontrar a raposa sempre querendo se dar bem em cima dos outros animais. O leão, todo mundo sabe, né? O rei da floresta, gosta de caçar, ele gosta de correr atrás da caça, ele é feroz, é valente. E o burro sempre é retratado como aquele ser ingênuo. Foi o que a raposa fez, se aproveitou da ingenuidade do burro, achando que ela era muito esperta, resolveu fazer um trato com o leão, mas o leão fingiu que aceitava o trato dela e mesmo com o burro caído, ferido, sem poder se defender ali, prontinho para ele comer, ele preferiu atacar a raposa. O leão gosta de correr atrás da caça. Ele não é um animal de se aproveitar de caça caída. E aí a raposa acabou se dando mal, tentou ser esperta e acabou se dando mal. Leiam também esse texto pelo menos 2 vezes, porque nas atividades vocês vão ter perguntas sobre esse texto também. E, finalizando a aula de hoje, lembra que a gente tem falado o quê? Que todo mês existe um tema que todos os professores terão que trabalhar. Esse mês é o mês de vocês, é o mês de outubro, é o mês das crianças. A maioria não gosta de ser chamado de criança. Aproveitem, essa é a melhor fase que vocês têm na vida. Então eu trouxe o gênero Regras do Jogo, com um jogo, uma brincadeira que vocês podem fazer em casa. Não é para sair, para brincar na rua. Vocês sabem que não acabou, a doença ainda está aí, ainda mata. É para você brincar em casa, com as pessoas que convivem na sua casa, irmãos, até pais, se seus pais quiserem, seus avós, primos que moram já ali com você, não é para sair para brincar na rua não, pelo amor de Deus. Então eu trouxe, comemorando o Dia da Criança, o gênero Regras do Jogo, e eu trouxe o jogo Batata Quente, que é um jogo fácil de você fazer em casa. Quais as regras? Lembra que eu falei? O gênero regras, regulamento, eles trazem as instruções. Então eles trazem aqui as instruções do jogo. Crianças formam uma roda. Crianças ou quem quiser participar. Um círculo. Todo mundo sentado. Alguém fica no meio com os olhos vendados. Quem fica no meio não precisa necessariamente vendar os olhos, desde que seja honesto. Feche os olhos, se não quiser vendar, só não pode olhar. A batata é passada pelos que estão na roda. Quem está sentado na roda vai passando
a batata para o vizinho. Geralmente passa para o lado direito. Batata não significa que tem que ser batata. Batata é uma comida e hoje as coisas estão muito caras para a gente pegar para brincar. Batata pode ser substituída por bolinha de papel, uma bolinha, qualquer objeto pequeno que possa passar de mãos em mãos, vocês podem usar. O mais interessante é algo redondo, porque o divertido da brincadeira é ver quem vai deixar cair. Então, se é um objeto redondo, é mais fácil de cair. Se for, é muito melhor. Enquanto passam a batata, que como eu falei, pode ser qualquer coisa, não é para ser uma batata, uma bolinha de papel, uma bolinha, se você tiver uma bolinha em casa, perfeito. Enquanto vão passando a batata, devem cantar: batata quente, 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 e vão cantando. Quando quem está no centro da roda gritar queimou, quem estiver com a batata na mão, com o objeto na mão, troca de lugar com quem está no centro. Quem está no centro vai para a roda e quem estava com a batata na mão na hora vai para o centro e aí reinicia a brincadeira. Quem deixar o objeto cair, sai do jogo. E aí ganha no final quem sobreviver, quem resistir, né, ao final, sem deixar cair, quem ficar até o final. Vocês podem mudar, acrescentar regras, tirar regras, vocês podem, quem está no meio pode dizer, passar de uma mão só, passar para o lado esquerdo, passar para o lado direito, levantar, ficar de um pé só e passar, enfim, vocês podem criar regras novas e fazer dessa brincadeira uma coisa mais divertida. Bom, então agora nós encerramos nossa aula. Agradeço demais a vocês a participação. Algumas pessoas eu tenho falado pelo YouTube. Continuem esforçados, continuem fazendo. Nós também estamos tentando. Não está fácil. Tem hora que a gente tem vontade de ficar maluco, sair correndo. Mas é isso. Acredite, tenha fé. Que tudo, se Deus quiser, vai passar. Vai sair uma vacina desse ano, em nome de Jesus. E a gente vai poder normalizar nossas aulas. Enquanto não podemos, é isso que nós temos. Vamos agradecer e seguir. Uma boa tarde para vocês. Boa atividade. Fiquem com Deus. Que Deus tome conta do coração de vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser.